Ora então, muito boa noite a todos e bem-vindos a mais esta meia hora de bom ambiente. Hoje para falarmos sobre desperdício alimentar com uma das grandes especialistas que temos em Portugal sobre o tema, a professora Iva Pires. A professora Iva Pires é professora associada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É doutorada em Geografia Humana. E, para além de lecionar no âmbito do Departamento de Sociologia, é também a coordenadora do mestrado e doutoramento em Ecologia Humana. Bem-vinda, Iva, muito obrigada por teres aceito este convite de partilhar connosco aqui o teu saber sobre esta área. De facto, é um tema que nós sabemos que os portugueses, mesmo até em termos de inquéritos, referem sempre como uma das grandes preocupações em termos ambientais. E, portanto, vamos lá então saber um pouco mais sobre o que é isto do desperdício alimentar, em termos de qual é o problema e também a situação em Portugal, se puderes dar-nos alguma informação sobre isso. Obrigada, Susana. Vamos então começar. Sei que o tempo é muito limitado e por isso temos que começar e vou partilhar a tela. Está, penso que está. Obrigada pelo convite, realmente um tema bastante interessante e que se liga muito bem com a sustentabilidade, este tema do desperdício alimentar. A alimentação de uma maneira geral, quer do ponto de vista da procura, quer da oferta, vai ser um tema premente no século presente, no atual século. E o sistema alimentar tem dois grandes desafios pela frente, são enormes desafios. Por um lado, da sustentabilidade, nós temos que mudar completamente a forma como estamos a produzir os nossos alimentos. Por outro lado, porque este sistema agrícola, este sistema alimentar, não só está a contribuir para as alterações do clima, como vai sofrer um enorme impacto das alterações do clima. E, portanto, ele próprio também tem que se adaptar, mas, sobretudo, tem que minimizar, tem que reduzir a pegada ecológica, a pegada ambiental. Por outro lado, um outro grande desafio tem a ver com o aumento da procura. A população mundial vai crescer e vai ser sobretudo urbana, portanto estamos a falar de urbanitas, de pessoas que vão precisar de um sistema alimentar para levar os alimentos até às suas casas. E para além do crescimento da população, há também outro tema que nós discutimos muito, que é o da transição alimentar. Significa que a classe média que está a surgir nas economias emergentes vai, em muitos casos, tender a adotar ou mimetizar a dieta dos países ocidentais, portanto, introduzir mais alimentos processados, mais carne, etc. E tudo isso também vai ter impacto na procura. Mas há uma outra questão ética também muito importante, é que apesar deste sistema hiperintensivo, mecanizado, que consome imensos recursos, água, recursos naturais, etc. Apesar de tudo e apesar de produzirmos muito mais do que aquilo que necessitamos, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar não para de aumentar. E por todas estas razões realmente temos que repensar o nosso sistema alimentar. Uma das outras questões também está associada com esta ineficiência deste atual sistema alimentar é o do desperdício alimentar. Na verdade, não faz sentido que 1/3 daquilo que seja produzido acabe no lixo. E por todas as razões que falei, no fundo consumiram-se recursos, água, sol, etc. E depois não faz sentido estar a deitar esses alimentos acabarem no lixo. Não foi essa a função, não foi por isso que foram produzidos. Por outro lado, estamos a falar de 750 mil milhões de dólares por ano de dinheiro, no fundo, que é gasto. Na União Europeia, nós estamos a deitar para o lixo 89 milhões de toneladas de alimentos ao longo da cadeia, nos 27 países, e como podem ver aqui, as famílias são as grandes responsáveis por este desperdício de alimentos. Neste gráfico podemos ver que a distribuição é aquele que está em um peso menor. No entanto, temos que analisar com algum cuidado estes dados. É verdade que a distribuição parece ter aqui um peso menor, parece ser o setor mais eficiente no uso dos alimentos e aquele que menos desperdiça, mas temos que perceber que é o elo mais forte da cadeia alimentar e, em grande parte, eles têm o poder de externalizar a montante e exusante o desperdício. Por um lado, quando fazem aquelas campanhas compre 5 ou leve 5 e pague 3 ou 4, por exemplo, estão
o desperdício acaba em nossas casas e, portanto, são as famílias as responsáveis pelo desperdício de alimentos. Mas também quando são muito rigorosos na triagem que fazem nos campos, no momento em que vão comprar aos agricultores, também acabam por deixar muito desperdício no campo, que não é contabilizado no setor da distribuição. De qualquer modo, realmente a maior parte dos relatórios aponta para as famílias como sendo aquelas que são mais responsáveis pelo desperdício alimentar. Estamos a falar de 89 milhões de toneladas. Não vou falar muito disto, há muitas razões que justificam porque é que estamos a deitar tantos alimentos para o lixo e pensando sobretudo no caso das famílias, o desperdício acontece do campo ao garfo, acontece ao longo de toda a cadeia alimentar. No caso das famílias, o desperdício acontece em todos os momentos de interação com os alimentos. Muitas vezes tendemos a olhar só para o momento em que estamos a deitar para o lixo, mas o que é certo é que o desperdício acontece em todos os momentos de interação. No momento em que fazemos ou não planeamento quando vamos às compras, no momento em que estamos a decidir como armazenar os produtos que compramos, no momento em que estamos a prepará-los e que deitamos fora os talos porque achamos que não servem não são bons para serem consumidos, e depois também na fase de consumo, quando nos servimos muito, quando cozinhamos demais e parte desses alimentos acabam no lixo. De qualquer modo, é importante perceber que este tema, o desperdício, é transversal a todas as geografias, acontece nos países do Norte, nos países do Sul, é transversal também a todas as classes sociais e é realmente um problema para o qual é mesmo necessário olhar por todas as questões. É também um tema que, no fundo, convoca questões ambientais, económicas, éticas e sociais. É um problema complexo, daqueles problemas que nós dizemos é um wicked problem, um problema social complexo, perverso, multicausal e que exige uma atenção muito importante. Não existe uma solução, existirão várias soluções, mas é premente olhar para ele e tentar encontrar soluções. E, em alguns casos, por vezes, o desperdício acontece em resultado de políticas públicas. Parece ser paradoxal, mas, por exemplo, na União Europeia, e já se percebeu que esta política foi desenhada para regular a venda e o comércio dos alimentos e que define formas, calibres, etc. E que, no fundo, foi uma política que foi desenhada para proteger os consumidores, acabou por ter um impacto perverso, ou seja, acabou por criar uma ditadura da estética. E a maior parte dos consumidores europeus associam a forma, o tamanho, à qualidade nutricional do alimento e não tem nada a ver com isso. O facto de uma maçã ser mais pequena não é menos nutritiva que uma maçã que seja maior. Mas criou-se, no fundo, aqui uma ditadura da estética e as cadeias de distribuição dizem eu não vou comprar maçã muito pequena aos agricultores quando sei que depois os meus consumidores não vão comprá-la e, portanto, não vou colocá-la à venda no supermercado. Eu não vou comprar cenouras tortas porque sei que depois as pessoas vão andar a escolher e vão deixar as mais tortas e, portanto, depois não consigo vender. E, portanto, eles próprios fazem essa matriagem muito rigorosa, muito baseada na estética, na origem, quando vão comprar os alimentos. Isso justifica toneladas de desperdício, todos aqueles alimentos que estão fora do tamanho, que são feios, como se os alimentos feios, ou tortos ou fora do tamanho, acabam por representar um volume de desperdício muito elevado na União Europeia e por isso a própria União Europeia está neste momento a repensar estas políticas. Um estudo feito em Nova Iorque, claramente as pessoas, provavelmente mais classe média, mas as famílias disseram que 64% disse preferir frutas e legumes sem manchas e, portanto, é muito rigorosa no momento em que da escolha dos alimentos que leva para casa e deixa todos aqueles alimentos com manchas ou tortos, etc., no supermercado. Bom, realmente um problema global e por isso as Nações Unidas estão também muito empenhadas em encontrar soluções para o resolver, ao contrário dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, em que não se falava no tema do desperdício. Nesta nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável há uma meta e diz que, no fundo, pede-se, as Nações Unidas instam todos os stakeholders ao longo da cadeia a colaborarem para reduzirem 50%
o volume do desperdício. Portanto, se partimos daquela meta de 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos que acabam no lixo todos os anos, à escala global, e é uma estimativa, as Nações Unidas pedem para que sejam feitos todos os esforços para reduzir para metade esse volume do desperdício. Inclusive também foi criada uma hierarquia para no fundo, desenvolver ações para reduzir o desperdício. Como é evidente, no topo está a prevenção. A melhor forma de lidar com o lixo é não o produzir, a melhor forma de lidar com o desperdício alimentar é não o produzir. De qualquer modo, se acontecer desperdício, ele primeiro deve ser recuperado, doado para famílias em situação de insegurança alimentar, doado para rações de animais e a última opção, a pior, é mesmo a eliminação. Portanto, só deve ir para o lixo quando não existem outras opções. A compostagem é interessante, é também uma boa prática, no fundo, para lidar contra o desperdício, ou seja, se nós conseguirmos separar os orgânicos e fazer compostagem, nós estamos a fechar o ciclo dos alimentos, nós estamos a produzir novo solo, composto orgânico que vai, pode ser usado para adubar o solo, no fundo, onde vão crescer novas plantas a partir das quais nos podemos alimentar. Portanto, fechar o ciclo é também muito, muito interessante. A União Europeia, quer através deste pacote de economia circular, falava já na necessidade de definir uma metodologia para medir o desperdício. E porquê esta importância na quantificação? Porque se nós estamos a definir metas, reduzir em 20%, ou 30% ou 50%, nós precisamos saber qual é a situação atual. E não existem dados para o desperdício alimentar, existem estimativas. Por vezes as pessoas ficam um pouco confusas porque vêm num relatório tem um dado, noutros tem um outro valor e noutros tem um outro valor. Porque são estimativas e muitas vezes são calculadas com base em metodologias diferentes. A União Europeia está a fazer um grande esforço para definir uma metodologia comum de quantificação do desperdício, para consensualizar o conceito de desperdício, que ainda não é muito consensual. O que é que vamos incluir? Por exemplo, os peixes, todo o peixe que é pescado e que é devolvido ao mar é considerado desperdício ou não? Os animais que morrem enquanto estão ainda na quinta e antes de serem abatidos, são considerados desperdício ou não? A fruta que fica no campo por causa de uma intempérie é considerada desperdício ou não? É preciso ainda afinar o conceito de desperdício, o que é que vamos incluir ou não, depois definir como é que o vamos quantificar para podermos ter dados homogéneos a nível da União Europeia, dados que permitam, no fundo, apoiar o desenho de melhores políticas públicas de combate ao desperdício alimentar. Esta última política do prado ao prato também, mais uma vez, reforça o objetivo da União Europeia, por um lado, de cumprir esta meta definida pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas, por outro lado, também para propor metas internas. No entanto, a União Europeia vai esperar por 2022, porquê? Porque ficou também definido que os Estados-membros vão ser obrigados a anualmente enviar para o Eurostat dados sobre o desperdício em todos os segmentos da cadeia. Mas isso só passará a ser obrigatório a partir de 2022, ou seja, em 2022 os Estados-membros devem estar a alimentar, no fundo, uma base de dados sobre o desperdício alimentar, reportando dados ao ano anterior ou até 2020. Provavelmente isso vai ser adiado por causa da pandemia e do Covid. Não tem sido fácil, no fundo, lançar este objetivo de começar a quantificar o desperdício ao longo da cadeia. Pelo menos em Portugal não está a ser feito. De qualquer modo, a partir de 2022 e com base, no fundo, nos dados dos Estados-membros, a União Europeia irá definir metas. Podem ser mais ambiciosas ou não, mas o importante aqui referir é que vão ser juridicamente vinculativas. Estas metas, quaisquer que sejam, 20%, 30%, 40% ou 50%, mas vão ser juridicamente vinculativas, e eu acho que isto é um passo muito importante para realmente se começar a olhar de uma forma muito atenta para o tema do desperdício. E por outro lado também, se está a comprometeu-se com esta nova política de integrar o tema do desperdício noutras políticas europeias, não apenas na política agrícola. Os Estados-membros têm em estado eles próprios a definir estratégias internas para
combater o desperdício. A francesa é mais conhecida, também uma das mais polémicas. Porquê? Porque adotou uma estratégia punitiva. É proibido desperdiçar, os supermercados de grande dimensão não estão proibidos de deitar alimentos para o lixo, devem ter uma rede local de receptores, no fundo, que vão buscar os alimentos que estão em excesso no supermercado, mas eles nunca poderão ir para o lixo, portanto são obrigados a doá-los. Enfim, depois podemos discutir um bocadinho mais se estas estratégias punitivas são realmente as mais eficientes ou não. Já li alguns artigos que dizem que realmente desde 2016, porque já é uma política, uma estratégia mais antiga, que tem estado a dar bons resultados. Mas paralelamente também, porque os restaurantes são também um dos segmentos onde se gera muito desperdício alimentar, os supermercados são... Os restaurantes são obrigados a ter estes doggy bags, no fundo das caixas, para os seus clientes poderem levar para casa o que sobrou da refeição e para que essa refeição não acabe no lixo. Portugal tem também uma estratégia, portanto todos os países da União Europeia têm que definir e criar uma estratégia nacional, foi aprovado em 2018, existe também uma Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, é uma estratégia que está bem desenhada e que, reparem, começa com o prevenir, a necessidade primeiro de prevenir, depois reduzir, e este objetivo de monitorizar é também muito importante, porque, como vos disse, nós não conseguimos perceber se estamos aí no caminho certo, se não monitorizarmos, se não tivermos dados de partida, se não tivermos uma boa qualidade de dados sobre o desperdício alimentar e perceber em que segmento, onde, quando e porquê estamos a desperdiçar alimentos, para depois desenhar, no fundo, as tais políticas mais orientadas para esses vários segmentos, provavelmente terão que implicar ações diferentes. Bom, e espero ter cumprido o tempo. Em relação à minha apresentação, é só isto. Susana. Ok, muito obrigada, Iva. Não podes, se calhar podes passar já para o slide que tinhas colocado, porque nós já tínhamos falado antes, portanto, isso só para explicar também a quem nos está a acompanhar, que uma das minhas questões que eu coloquei logo quando começámos a planear este momento, não é, de interação, estava relacionada com a recente legislação que foi publicada, que tem medidas previstas para a área do desperdício alimentar e que, do ponto de vista da zero, fica aquém, aliás, toca num aspecto que a Iva acabou de referir, que é, e da controvérsia da lei em França, que é mais punitiva versus uma abordagem mais, se quisermos, de diálogo, de apelar ao trabalho, digamos assim, ao interesse das partes em fazer qualquer coisa. Pronto, nós na Zero temos normalmente uma abordagem um bocadinho mais radical no sentido de considerarmos que não temos muito tempo, não podemos perder muito tempo a tentar que todos os agentes se mobilizem. Gostamos de ter linhas concretas que obriguem a que eles tenham que mobilizar. Portanto, porque alguns estão mobilizados, outros não estarão tanto, e talvez uma das medidas que me chocou mais nesta legislação, que nós ainda apresentámos uma proposta para que saísse diferente, mas ficou, digamos assim, a proposta inicial, que é esta da proibição, por exemplo, de deitar fora alimentos que estejam ainda, pronto, em boas condições de serem consumidos, desta proibição só entrar em vigor em janeiro de 2024. Se puderes explorar aqui um bocadinho esta ideia da punição versus... temos tempo para isto, temos tempo para só em 2024 proibir que sejam deitados fora alimentos que ainda são passíveis de ser consumidos. Enfim, em parte concordo contigo, é evidente que devia ser proibido mesmo a partir de amanhã. Não faz sentido estarmos a deitar alimentos para o lixo por todas as razões que falei, económicas, éticas, sociais e ambientais. No entanto, não é, como também expliquei, é um problema complexo. Não existe uma única solução e as soluções nem sempre são fáceis de implementar. Por exemplo, a Itália adotou uma outra estratégia um bocadinho diferente, que é facilitar a doação. Existe um enorme potencial de doar estes alimentos que estão em excesso nos supermercados, alimentos que estão em excesso na restauração, no canal Horeca, por exemplo, e hoje em dia é mais fácil para as atividades económicas deitarem para o lixo do que doarem. E o que a Itália está a tentar fazer é inverter esta situação. Portanto,
uma estratégia que passe por facilitar a doação, ser mais fácil doar do que deitar para o lixo. E o doar hoje em dia não é fácil. Muitos cadeias de supermercados queixam-se porque é preciso ter recursos humanos dedicados, criar esses estoques, e eles têm que, no fundo, reportar também todos os estoques, encontrar doadores, esperar que os doadores venham buscar, que os receptores venham buscar esses alimentos. Muitas vezes eles próprios têm que transportar, levar ao receptor esses alimentos que estão em excesso ou que estão a atingir o prazo de validade. As atividades económicas queixam-se muito que hoje em dia é muito difícil, que é difícil estar a doar. Implica custos, implica recursos humanos e não é fácil. E eles têm também que preencher todo um relatório sobre o que é que doam, de onde é que vem, por causa da rastreabilidade dos alimentos. E, portanto, a Itália adotou uma política diferente. Vamos ver quais são as barreiras, no fundo, que estão a dificultar a doação e vamos facilitar a doação para que esses alimentos não acabem no lixo. Mas eu penso que estamos numa situação em que não podemos optar por uma coisa ou outra. Aqui não é branco ou preto. Temos que adotar todas as soluções possíveis. No caso da legislação portuguesa, não só 2024, como dizia lá, quando existirem condições seguras para doar. E aí é que pode estar o problema, é que qualquer atividade económica pode dizer, mas eu não tenho condições para doar. Portanto, não só está a adiar para 2024, como ainda por cima aquele bocadinho da frase que está lá amarelo também, diz é quando existirem condições seguras para a doação. E eu temo que se possa ir muito, muito por aí. De qualquer modo, é uma legislação que já inclui todos os segmentos, desde a restauração, e que fala também, por exemplo, no caso dos supermercados em França, são os mais de 400 metros quadrados. Estamos a falar das grandes superfícies. A legislação portuguesa fala em 10 pessoas ou mais, portanto estamos a falar de pequenos supermercados. Ou seja, portanto, talvez aqui já está a ser mais ambiciosa que a própria legislação francesa, que começou por proibir nas grandes superfícies, mais de 400 metros quadrados, enquanto esta legislação nacional fala em mais de 10 pessoas e na restauração tem também um valor médio de tonelagens de resíduo que têm estado a ser deitadas fora, como, no fundo, o limiar para que esse restaurante seja ou não abrangido pela legislação. Portanto, digamos que tem alguns problemas, talvez, mas ao mesmo tempo também parece ir mais longe do que, por exemplo, a própria legislação francesa. De qualquer modo, pode ser pela poluição, mas também não podemos esquecer que 50% que acaba no lixo resulta do desperdício gerado nas famílias. Portanto, se olharmos só para as atividades económicas e se virmos as cadeias de distribuição dizem que têm em média 5% de quebras, que é a expressão que eles usam para o desperdício, os produtos que não vendem, 5% de quebras. Se olharmos só para estes segmentos, mesmo que a legislação seja muito apertada, estamos só a olhar para 5% do desperdício de alimentos. E por isso, no caso das famílias, é um bocadinho difícil proibir o desperdício e por isso acho que também temos que ir por campanhas de sensibilização, etc. Mas, por exemplo, na Coreia tem uma outra política que penaliza muitas famílias, ou seja, as famílias têm que separar os orgânicos e há caixotes na rua só para os orgânicos. Mas eles estão fechados, cada família tem um cartão com código de barras, tem que passar o código de barras para abrir essa infraestrutura, despeja os seus resíduos orgânicos, são pesados e no final do mês recebe a conta da quantidade de resíduos orgânicos que despejou ali. É duro no sentido em que, por um lado, a Câmara Municipal da cidade não só usa esses orgânicos para fazer composto que ainda vende, mas as famílias que separam, deslocam-se para colocar os resíduos nessas infraestruturas e ainda pagam em função da quantidade de resíduos que lá depositam. Mas quando estamos a falar de metrópoles com 20 milhões de habitantes, se calhar tem que ser mesmo uma política tão dura como esta e que também tem estado a resultar, ou seja, as famílias são muito cuidadosas na gestão dos alimentos para evitar ter que pagar, no fim, ter uma conta no final do mês muito, muito alta. No fundo, eu diria que tem que se ter um bocadinho de tudo.
Uhum. Isto por acaso liga-se aí com uma questão que surgiu já no Facebook, e eu agradeço também a quem nos está a ver e ouvir que tenha colocado as suas dúvidas, em que fala assim, será que uma solução para facilitar a doação seria, por exemplo, considerá-las como um benefício fiscal, enquanto que a sua eliminação como uma taxa de resíduo, que é o exemplo que estavas a dar da Coreia, não é? Acaba por ser isso, é uma taxa de Sim, resíduos sim, que é sim. aplicada aí às famílias. Mas esta questão do benefício fiscal, isto tem sido falado, Sim, sabes? a França também tem essa política do benefício fiscal e eu penso que em Portugal também, não tenho bem a certeza, mas claro que tudo isso é muito atrativo é um estímulo para as atividades económicas, e não vejo mal nisso, pelo contrário, no fundo, se nós medirmos o custo de estar a deitar esses alimentos para o lixo, é muito maior do que eventualmente o benefício que estamos a dar para as atividades económicas evitarem deitar esse desperdício, esses alimentos para o lixo. E, portanto, sim, seguramente pode ser uma boa forma também de estimular, não só penalizar, obrigando, mas ao mesmo tempo também dar algum incentivo, que pode ser muito atrativo para as grandes superfícies que deitam, se calhar, toneladas de alimentos para o lixo, mas pode ser importante também, sim, seguramente. Uhum. Mas agora, de facto, isto à medida que vão surgindo aqui as questões de quem nos está a ver, de facto, demonstra como o problema é complexo. Agora fala exatamente sobre esta questão até das doações das grandes superfícies, e depois alguém aqui que pergunta, mas será que isso dá-nos a garantia que, de facto, aqueles alimentos acabam por ser verdadeiramente consumidos, vão para consumo humano, ou será que a rede, porque é voluntária, um pouco como estavas há pouco a dizer também, não é? Ou seja, é uma rede que não é bem estruturada, bem financiada, com recursos suficientes, se não há depois aqui também um grande risco de perda, particularmente dos alimentos frescos, que é aqui a questão que é colocada. Todos esses alimentos que são doados têm que seguir um conjunto de normas de segurança do alimento. E essas normas têm que ser cumpridas. Não faz sentido que uma família, só porque precisa, só por estar numa situação de insegurança alimentar, estarem a ser doados, estarem a ser oferecidos alimentos que não estão em boas condições. Mas isso está de alguma forma assegurado, existem normas de higiene e segurança dos alimentos que têm que ser cumpridas. De qualquer modo, e isto é muito importante para as cadeias de distribuição, a sua responsabilidade para no momento em que doam os alimentos. A partir daí a responsabilidade passa para, pode ser uma IPSS, pode ser uma associação da sociedade civil, como a ReFood, etc., que recolhem e depois voltam a distribuir. Isso para eles já é uma garantia muito, muito importante, porque nenhuma cadeia de distribuição quer ver o seu nome associado numa campanha no Facebook, etc., associado ao facto de ter doado alimentos que não estavam em boas condições. E essa era uma barreira enorme para não doarem os alimentos e para os destruírem, queimarem, deitarem tinta, seja o que for, mas para evitar doar esses alimentos, precisamente para não estar associado a uma campanha de publicidade negativa. Mas neste momento a segurança do alimento está assegurada, ou seja, se todos os elementos desta cadeia, entre onde está o excesso do alimento até as famílias que precisam deles, se cumprirem essas normas, isso está assegurado. Se esses alimentos chegam ou não às famílias, enfim, também já havia muitas situações em que de um momento para o outro uma pequena associação recebe imensas doações, e às vezes um tipo de doação só. Muitas vezes eles queixam-se, temos muito pão, ou temos muitos bolos, ou temos muito... Não é fácil realmente lidar, gerir depois estas situações de excesso noutras partes da cadeia, nomeadamente depois numa pequena IPSS, que não tem a área de armazenamento. Portanto, imagino que depois no final desta cadeia ainda haja também desperdício, porque, como é evidente, eles não podem só oferecer bolos às famílias que estão em situação de carência, não podem só oferecer pão. E isso às vezes acontece. De um momento para o outro, eles dizem nós não podemos recusar. Portanto, esta política também que obriga, no fundo, a doar, se depois não há capilaridade no sistema, ou seja, depois não existem associações que consigam fazer chegar a tempo esses alimentos às famílias carenciadas, obrigar os restaurantes a doar ou as grandes superfícies a doar também pode não ser tão eficiente assim, porque pode acumular o excesso noutra parte da cadeia que depois não tem capacidade para distribuir. Portanto, obrigar uma grande superfície a doar tudo, sem criar condições para depois quem está no terreno conseguir encontrar soluções para essas doações, também pode não ser o mais eficiente.
Eu de qualquer modo diria, mas pronto, nós estamos mesmo, infelizmente, já mesmo em cima da hora, mas quer dizer, porque depois também tem que se perceber, um dos trabalhos que me parecem fundamentais é perceber uma cadeia de distribuição, um restaurante, um café, se tem um determinado produto em excesso, quer dizer, se aquilo é regular, tem que se tentar acabar com isso na origem, não é? E às vezes o que eu sinto é que estas redes podem também servir para desculpabilizar um pouco essa falta de planeamento, porque de facto nós não podemos estar a dar pão e bolos cotidianamente às pessoas. As pessoas precisam muito mais dos frescos, não é? Da carne, do peixe, pronto, ou de outra proteína, obviamente. E dos frescos. Infelizmente temos muito pouco tempo. Olha, já agora só mesmo para acabar, só por isso é que eu acho que se pode criticar mais a política por atuar no end of pipeline, no final da linha, enquanto a política deve estar mais a montante na prevenção. Claro. E esta legislação está muito orientada para o final da linha. Pois. Se houver desperdício, o que é que vamos fazer a ele? Não, a legislação tem que estar orientada para a prevenção. Mas então só num minutinho, Iva, se pudesses, porque nós acabámos a falar aqui da grande distribuição e não falámos das famílias, que no teu gráfico apareciam como as grandes. Aqui dois ou três conselhos para as famílias. Fique-se mesmo muito rápido, num minuto. Planear é importante, levar lista de compras, planear, usar as sobras. Se tem frigorífico cheio e vai para férias, oferece ao seu vizinho na troca, noutra semana poderá ser o vizinho a oferecer. E sabes que já há condomínios onde na entrada há cestos onde se pode deixar os alimentos que estão em excesso e as pessoas passam. Umas deixam, outras levam, mas é uma boa política para criar também laços de comunidade e ao mesmo tempo gerir, a nível de um prédio, de várias famílias, gerir os excedentes alimentares. Pode ser uma interessante, enfim, se as pessoas se conhecem bem e se confiam, no fundo, umas nas outras, ter esses cestos à entrada, onde vem da terra e traz da aldeia e traz muitas maçãs, deixar parte delas ali naquele cesto no hall da entrada, e outras pessoas irão levar, por exemplo. Sejam criativos, mas por favor não deitem alimentos para o lixo. Acho que é uma excelente forma de terminarmos. Iva, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Também muitíssimo obrigada a todos aqueles que estiveram connosco agora durante esta meia hora. Para a semana estaremos de volta para falar sobre um outro tema, também muito importante, o da educação ambiental, portanto também contamos com a vossa presença. Boa noite a todos e tudo bom. Boa noite, obrigado.